Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudaremos os capítulos 10 a 12 do livro de Daniel, encerrando esse livro. Já quero te convidar a curtir aqui, compartilhar no final usando a hashtag Bíblia Todo Dia e a acessar o site pastoredilson.com para se associar ao Maximize e se tornar um parceiro nosso. Ainda no final do capítulo 9, nós vimos que após a oração e arrependimento de Daniel, em nome do seu povo, o anjo Gabriel aparece a ele e traz uma visão não apenas sobre o fim do cativeiro judeu na Babilônia, mas também sobre o fim do cativeiro da humanidade sobre o pecado e também o fim deste mundo como o conhecemos. A Bíblia diz no capítulo 9, versículos 22 a 24. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E então ele diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O anjo fala sobre um período de 70 semanas. Como no original a palavra semana é 7, alguns estudiosos entendem que a Bíblia está falando sobre 70 períodos de 7 anos, ou seja, 490 anos. Segundo muitos daqueles que têm uma visão dispensacionalista da Bíblia, como nós já vimos em outros vídeos, nós estamos hoje vivendo uma pausa nessa contagem das semanas de Daniel, esperando o início da última semana ou dos últimos 7 anos, que serão contados a partir do momento do arrebatamento, onde a igreja se encontra com o Senhor Jesus nos ares, momento onde o Senhor volta para buscar a igreja e então a última semana se inicia, os últimos 7 anos, com um período de tribulação sobre a terra, até que finalmente Jesus volte com a sua igreja para estabelecer o seu reino, reino que ainda vamos estudar melhor no livro de Apocalipse. Mas aqui, a parte dos detalhes dessa visão complexa que Daniel teve e que certamente caberia muitos vídeos só para explicá-la, nós temos no capítulo 10 um outro rei no poder e Daniel ainda seguindo com influência na Babilônia, mesmo diante desse período conturbado de transição. O nome desse rei, que ainda vamos estudar bastante, é Ciro, conhecido como Ciro o Grande e citado até mesmo pelo historiador Heródoto, conquistou a Babilônia e formou o maior império que o mundo tinha presenciado até o momento, tanto em número de súditos quanto em extensão territorial. Foi o decreto de Ciro que marcou um ponto de transição entre o fim do domínio babilônico, com a libertação do cativeiro, e, simultaneamente, o começo de um novo período na história, na existência nacional de Israel. Já não mais como uma nação independente, mas como um povo unido por uma religião, mas debaixo do governo de um rei gentil. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 10, versículos 1 a 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei, e não usei de nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Daniel, como já vimos, era um homem aplicado ao jejum e à consagração ao Senhor. Em sua visão, ele vê quem nós sabemos hoje, pela descrição, ser o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no capítulo 10, versículos 5 a 6, olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago e os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido. E a sua voz
era como o som de uma multidão. Uma expressão marcante ao longo do livro e dessas visões em particular é que, devido à sua busca por Deus, a sua vida íntegra e consagrada, os anjos diziam a Daniel por diversas vezes que ele era muito amado. Que você também honre ao Senhor e aos seus princípios, para que assim você possa ser uma pessoa que vai alegrar os céus, ser muito amado lá, mas que também vai inspirar os homens e transformar a sua geração. A visão de Daniel, em pleno reinado de Ciro, rei da Pérsia, falava sobre o final futuro do reino da Pérsia e o surgimento da supremacia dos gregos, um povo que ainda hoje influencia a nossa cultura. Mas no meio de toda essa descrição, a Bíblia diz no capítulo 11, na verdade traz uma descrição que alguns historiadores afirmam ser de um rei chamado Antíoco Epifânio, mas muitos outros estudiosos chegam a dizer que é também uma própria profecia sobre o reinado do Anticristo, o último governador ímpio desta terra. A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 36, esse rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Finalmente, no capítulo 12, o livro dá um salto de revelação e nos traz clareza sobre os tempos do fim da nossa era, chegando até mesmo a dar detalhes a respeito da ressurreição futura. A Bíblia diz no capítulo 12, versículos 1 e 2, naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. O final do livro traz uma aplicação prática para as nossas vidas. Por não entender alguns detalhes das visões, das revelações, Daniel pergunta e recebe uma resposta que vale também para a gente hoje. A Bíblia diz nos versículos 8 e 9 do capítulo 12, eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disto tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Não precisamos entender todos os desfechos e o futuro da história da humanidade. Basta falarmos o que Deus nos manda, seguir o caminho que Ele propõe para as nossas vidas e deixar à história a tarefa de confirmar a veracidade das profecias. O livro encerra reforçando essa verdade e com uma promessa que nos traz esperança. No versículo 13 ele diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. A pergunta mais importante não é como o mundo vai acabar. A pergunta mais importante é o que eu devo fazer enquanto o mundo não acabou. Siga o seu caminho até o final e não importa como vai ser esse final, a sua recompensa na eternidade vai estar garantida. Deixe as suas dúvidas, seus comentários, o que mais se marcou no livro de Daniel e até o próximo vídeo, onde começaremos a estudar o livro de Esther.